Fala amigos, fala amigas, professor Carlos Erdi aqui na área. Hoje a gente vai falar sobre 8 motivos para o futebol brasileiro não retornar em 2020. É um vídeo polêmico. A minha experiência estudando epidemiologia, estudei alguns anos na Escola Nacional de Saúde Pública, na Fiocruz, me permitiu ter um entendimento e uma compreensão de alguns fatores, de algumas variáveis que podem e deverão, em algumas situações, influenciar todo esse cenário. E aí, resolvi aqui gravar esse vídeo, principalmente você que é torcedor, né, que cria-se uma expectativa, e também você profissional do futebol, né, para que você possa traçar as suas estratégias e também os seus planejamentos. Aqui não tem vídeo político, aqui não tem vídeo com conflito de interesses, em sim um vídeo mostrando através de algumas condições estabelecidas que poderão influenciar, são hipóteses, poderão influenciar diretamente o retorno do futebol brasileiro, né, para as telinhas, né? A gente está falando do futebol profissional, a gente não está falando do futebol de formação, que ao meu ver ainda é um cenário bem pior. Bom, o primeiro motivo é a curva. A curva ela está relacionada ao número de óbitos e o número de casos. Cada país possui uma quantidade de casos, uma quantidade de óbitos, e com isso a gente tem a letalidade do vírus na população. No Brasil, nós temos até o momento 156 mil casos e aproximadamente 11 mil mortos. A gente tem uma letalidade de 6,8%, muito parecido com a média mundial. E esta curva traz para a gente uma seguinte ideia: quantas pessoas desta população foram contaminadas ou serão contaminadas. A partir disso, essa curva ela tem uma relação com a locação geográfica da região, né, do país, dos estados, a pirâmide etária e a política em vigor nesses estados e nesses países. Um estudo recente da Universidade de Harvard mostrou que há uma possibilidade do número de casos ser subestimado, e com isso a gente tem de 5 a 10 vezes a quantidade de casos estabelecidos. Um estudo realizado no início do mês de maio aqui no Brasil mostrou que aqui a gente pode ter ainda 20 vezes o valor de casos que são diagnosticados, porque a gente não tem uma quantidade de testes suficientes a serem feitos na nossa população. E desta forma, o Imperial College, lá em Londres, ele ofereceu algumas curvas, algumas modelagens, algumas hipóteses geradas para alguns países. Essa previsão estimativa da transmissibilidade foi feita em alguns cenários. Alguns países, são 5 países, se encontram num processo de declínio, ou seja, as suas curvas estão em queda e por isso eles estão iniciando a abertura do comércio. Alguns países, aí a gente tem 22 países estabilizados com relação à curva, e a gente tem um cenário de 11 países em crescimento da curva. Essa aí é a curva do Brasil, né, que ela mostra aí que a gente ainda não atingiu o pico, né, da curva. Um doutor da Universidade de Harvard, professor do curso de saúde pública, um epidemiologista, Dr. Mark Lipsitz, ele diz o seguinte, que para que a gente consiga, né, conviver com o vírus, a gente precisa dessa imunização por rebanho, e 40 a 70% da população, né, contaminada e imunizada. A gente tem 200 milhões de pessoas no nosso país, e se a gente observar que 40%, 80 milhões de pessoas forem, né, contaminadas, esse é um vírus que muitas pessoas ficam assintomáticas, não demonstram sintomas, não sentem nada. E se a gente olhar aqui 90%, 80%, 90% dessas pessoas, ainda sobra aí algumas milhares de pessoas. E avaliando essa quantidade de pessoas na quantidade de leitos que nós temos no nosso Brasil, nós temos em torno de 15 mil leitos. Óbvio que a gente está vendo algumas políticas, o aumento desses leitos, mas se a gente for distribuir essa quantidade de pessoas, vamos colocar aí 8 milhões de pessoas serem atendidas, né, caso tenham necessidade de utilizar o serviço público de saúde durante 10 meses, né, isso uma vez por semana, a gente renovando essa quantidade de pessoas, a gente ainda não conseguiria atender a todos. Então, quando a gente mostra a curva, a gente identifica um cenário, caso, né, as políticas corretas não sejam adotadas, um cenário desastroso. Vamos para o segundo motivo: o exemplo dos outros países. Se a gente for olhar, por exemplo, na China, a gente teve a partir de dezembro um momento de crescimento do vírus no país. Então vamos fazer a relação do futebol hoje lá com o nosso. Eles estão para retornar com o futebol
agora no mês de junho. Eu tenho amigos que trabalham no futebol chinês, entrei em contato com eles, eles já estão treinando e vão iniciar agora o campeonato no próximo mês. Dezembro, onde foi o surto, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 7 meses para iniciar o futebol. E há ainda possibilidades do surto ter começado lá em novembro. A gente não tem ainda muito essa informação de forma clara. O nosso surto aqui ele começou em março. Colocando março como referência, os 7 meses a gente tem março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Pela referência da China, a gente iria retornar com o futebol em setembro. Lembrando, a China ela utilizou políticas de isolamento social e eu tenho amigos também que moram lá e falavam que era uma prática de guerra, um processo onde houve uma adoção por práticas do isolamento, né, e do lockdown praticamente no país como um todo. E isso gerou que em 7 meses eles retornassem à vida aos poucos. Se a gente olhar no nosso país, a gente está num momento de crescimento da curva, como a gente falou anteriormente, e as práticas elas vão começar a ser adotadas agora. Alguns estados já oferecendo aí o lockdown, né? A gente tem alguns municípios, e talvez isso vai gerar lá na frente uma mudança nessa curva. Mas a tendência é que a partir de setembro a gente pense e inicie o processo dos treinos e dos jogos. Lembrando, como o futebol necessita de jogos entre os estados, a possibilidade de estados entrarem e saírem com datas diferentes dessas curvas é muito grande. E aí talvez a gente até consiga ver os campeonatos regionais acontecendo, mas os nacionais nesse ano acredito que seja muito difícil. Se a gente coloca o cenário de setembro, com todos esses problemas de políticas em vigor, o Brasil é um dos poucos países onde a crise política ela fica na frente da crise sanitária, e essa crise sanitária gera todo um problema econômico. Então a gente tem os estados com diferenças de políticas que provavelmente vão influenciar essa curva e as ações em outros estados. Terceiro motivo, malha aérea. A partir do momento que os estados terão políticas diferentes, isolamentos diferentes entre eles, letalidades diferentes, curvas diferentes, isso vai influenciar diretamente o retorno da malha aérea, a abertura dos aeroportos, dos voos. E desta forma, como uma equipe vai viajar entre os estados, entre as cidades, com essa dificuldade na malha aérea. Então esse ano vai ser um ano muito conturbado nesse processo nos aeroportos. Quarto motivo, testes nos atletas. A gente tem aí alguns clubes no Brasil que já adotaram o início dos seus treinos, alguns já iniciaram, pararam, outros retornaram, outros não pretendem não retornar nem tão cedo, mas alguns clubes já iniciaram inclusive testes do Covid-19 em seus atletas, comissões técnicas e familiares. E à medida quando você realiza esses testes, você verifica que diversos atletas se encontram contaminados. Agora, será que todos os clubes terão a condição de realizar esses testes, de verificar se o seu plantel, se os seus profissionais, os seus funcionários se encontram com o vírus? Então a gente tem uma relação muito diferente dos clubes que possuem uma estrutura para outros clubes que não possuem a mesma estrutura. No campeonato nacional a gente tem a Série A, a Série B, a Série C. Provavelmente muitos desses clubes não terão condições de realizar testes frequentes em seus atletas e com isso verificar se os mesmos se encontram contaminados. Quinto motivo, a torcida. Os jogos deverão ser realizados sem torcida. E aí a gente está falando que se liberar a torcida a gente vai ter uma contaminação muito maior. Ainda mais de um vírus que é desconhecido e ele possui uma alta transmissibilidade. Desta forma, sabendo da não ida dos torcedores ao estádio, por uma questão de risco, imagine um atleta ao entrar no campo e perceber que há um risco para o torcedor, mas também há um risco para ele. Então alguns atletas também poderão se sentir desconfortáveis nesse sentido. A não ida da torcida atrapalha o espetáculo. O espetáculo, mesmo que ele seja passado na televisão, a gente perde um pouco a questão dos atrativos, porque a torcida é um espetáculo à parte. Então, talvez o mais coerente seria se esperar, né, ano que vem, para que você tenha condições de estabelecer o torcedor presente
nos estádios. Sexto motivo, saúde mental. Imaginem a quantidade de problemas que serão acometidos devido a questões psicológicas. O jogador está sujeito a ser contaminado a partir do momento que ele sai de casa. Mesmo que tenhamos todos os protocolos, e já foram oferecidos protocolos pela FIFA, pelas confederações internacionais de alguns países, a CBF também trabalha para isso, alguns clubes, as próprias federações, mas a gente ainda tem o risco. E esse atleta, ele pode sofrer ainda perdas nos seus familiares. Como isso vai impactar os seus aspectos psicológicos? E os membros das comissões técnicas? Então a gente tem um problema muito sério de saúde mental nos próximos meses. E aí você tem questões relacionadas a comportamentos desses atletas. O atleta que se contamina ou que se contaminou, como o clube vai oferecer suporte? E os clubes de menores investimentos? Então teremos sérios problemas de saúde mental nos próximos meses aos atletas, aos jogadores de futebol. Outro momento que vai influenciar muito é a qualidade dos jogos. O processo natural entende que os jogadores estarão mais aflorados, né, com todo esse cenário. E à medida que eu tenho saídas de jogadores devido ao vírus, eu tenho uma mudança na minha equipe. O fato de eu não estar treinando neste período, porque eles estão isolados, ao retornarem, a possibilidade de lesão também é muito grande. Então a qualidade dos jogos ela vai diminuir e vai atrapalhar o espetáculo. E algumas equipes que possuem ainda mais estruturas de tudo que a gente já falou aqui vão sair na frente das outras equipes. E isso também cria uma relação de desigualdade técnica. Então, ao meu ver, a qualidade dos jogos ela vai ser totalmente afetada por esse cenário. E o último motivo é a vulnerabilidade. A gente conhece pouco sobre o vírus. A gente sabe que ele tem um contágio muito rápido, a transmissão dele é absurda, mas a gente não sabe o cenário das próximas ondas. À medida que essa população vai tendo essa imunidade por rebanho, a gente não sabe o que vai acontecer depois. Então, por ser novo, né, nos cria uma grande preocupação. E outro detalhe, imaginem os jogos transmitidos pela televisão, porém muitas pessoas vão assistir os jogos juntas. O fato de você assistir junto em algumas regiões onde o nível de vulnerabilidade é maior, porque as pessoas não conhecem o seu nível de saúde, influencia também para que a gente tenha um grande problema aí na curva e o seu declínio. Então, a vulnerabilidade é um aspecto que também é considerado. Bom, então esses foram os 8 motivos para o futebol brasileiro não retornar esse ano. A tendência natural é que a gente conviva o resto da vida com esse problema. A gente vai ter uma mudança de políticas, de economia, de comportamento e ninguém ainda encontrou uma boa resposta. O cenário é muito crítico, eu espero que esse vídeo tenha transmitido informações importantes para quem trabalha com esse esporte. Bom, se você é a favor, se você é contra, deixa aí nos comentários que eu vou te responder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar para quem trabalha com o futebol. De repente isso pode ajudar aí bastante, ok? Cuidado, tome as medidas necessárias, lave suas mãos, usem máscaras. E uma coisa é certa, o novo coronavírus terá uma vida longa. E a ciência avança, mas ela deixa cada vez mais claro as lacunas, as perguntas, as incertezas, tá bom? Um abraço, pessoal!